Então vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre a utilidade que as ferramentas que a gente implementa na nossa rotina profissional têm na nossa vida e como às vezes elas atrapalham mais do que ajudam. E tudo isso vai causar uma reflexão muito boa em você, principalmente vai fazer você economizar muito dinheiro com coisas que você não deveria estar gastando ou até que você não está aproveitando. Mas antes de mais nada, como sempre, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e eu quero ver o seu comentário no final desse vídeo falando o que você achou de tudo que eu tenho para te falar aqui. Então vamos direto ao ponto já pra gente começar com tudo. Eu não sei de que time você é quando a gente fala um pouco de ferramentas de produtividade aqui. E basicamente eu era do time do ClickUp, já pra deixar claro desde o começo, e sempre tive aversão horrenda ao Trello. Porém o que acontece é que o Trello é gratuito e o ClickUp basicamente é pago, né? Então assim, a maioria das equipes tem um receio até de implementar porque, por exemplo, você tem que pagar R$ 55 por membro da sua equipe para poder utilizar o ClickUp, enquanto no Trello você não paga nada. Óbvio que tem formas de burlar isso aí, você pode usar convidados ali e tudo mais, mas não é só o custo que é o impeditivo para você conseguir usar o ClickUp de uma maneira adequada na sua equipe. Você também tem a questão de que o ClickUp é uma ferramenta complicadíssima, principalmente para quem está responsável por criar. Tanto que tem empresas, né, tem pessoas, equipes que se dedicam exclusivamente a vender esse serviço de criação e implementação de ClickUp para a sua agência, para o seu negócio. A aguinha é importante, tá? Enquanto que quando a gente fala de Trello, cara, é a ferramenta mais simples que você pode encontrar em todo o mercado, porque basicamente é uma ferramenta de Kanban, que são aqueles cardzinhos que você vai passando pro lado ali, e qualquer pessoa pode criar, qualquer pessoa pode organizar, qualquer pessoa, uma criança consegue criar um quadro no Trello e organizar. Só que o que me incomodava muito, mas muito mesmo no Trello, é que ele não tinha visualização em lista relacionada de vários quadros. Ou seja, eu não conseguia pegar as informações de todos os meus quadros e colocar numa dashboard ali para ver todas as minhas atividades com todos os meus quadros somados. Ele até tem essa função, não funciona direito e é só na versão paga, que também custa R$ 55, que vai dar, todas as versões aproximadamente ali são $10, tá? Só pra gente ficar na mesma página ali, por isso que eu tô falando R$ 55. E eu sempre tive muita aversão mesmo a trabalhar com Trello. Eu tinha tentado, foi a primeira ferramenta que eu tentei utilizar, eu não consegui configurar ela direito assim, no ponto que ficasse esteticamente agradável pra mim. Eu fiquei muito relutante em voltar a utilizar ela, até que eu entrei em um dos projetos que eu participo recentemente, que a equipe inteira trabalha baseada no Trello, e aí eu não tive opção, né? Eu tive que aceitar e, surpreendentemente, dessa segunda vez que eu usei o Trello, eu tive uma experiência muito boa. Aí eu entendi porque as pessoas falam que é uma ferramenta muito simples, muito intuitiva. Eu gastei um tempinho a mais para realmente fazer as tags, criar os cards ali, fazer tudo da forma mais interativa. Só que o fato de não ter as visualizações em lista relacionadas ainda me incomodava muito. E antigamente, quando eu trabalhava para agências, algumas agências que eu cheguei a trabalhar, elas tinham essa questão de ter o ClickUp implementado ali em pleno funcionamento, automatizado, tudo bonitinho e tudo mais. E aí o que o maluco aqui resolveu fazer? Ele resolveu falar pro cliente assim: olha, eu vou implementar um ClickUp pra gente, tá? Não se preocupa, eu vou fazer tudo sozinho aqui e vai dar certo. E eu fiz. Fui lá, paguei o ClickUp, paguei meu usuário, consegui implementar tudo. Demorei, assim, uns 4 dias para conseguir criar tudo, fazer o básico de automação. Criar todos os folders ali, as listas, com tudo mais. Assim, um trabalho desgraçado para conseguir fazer aquilo. E, enfim, eu tinha a minha tão sonhada visualização em lista, com todas as minhas atividades relacionadas, tudo ali na minha primeira página. E o que demorou mais nesse processo todo, na verdade, foi fazer a migração de tudo que tava no Trello pro ClickUp. E, no final das contas, eu descobri que não fez tanta diferença assim na minha rotina, na minha produtividade. E por que eu digo isso? Porque chegou num ponto que eu tava postergando abrir o ClickUp porque eu tinha que organizar ele. Quando no Trello, na verdade, a organização é a coisa mais fácil que tem. Você passa ali um card pro lado, pro outro, pra cima, pra baixo, faz o que você quiser, coloca as tags e tá pronto. No ClickUp eu tinha feito tanta coisa, tipo assim, ficou muito organizado, sabe? Ficou muito visual. Só que era muita informação, era muita coisa pra se fazer. O funcionamento é outro. E quando eu vi, era uma ferramenta que eu tava pagando pra poder utilizar e não tava utilizando porque era tanta coisa que tinha que fazer que ela tinha perdido a função. E esse é o primeiro ponto de ferramenta que eu quero trazer aqui pra você. Ferramenta que não tem função não serve. Se a coisa tá mais te atrapalhando do que te ajudando, se ela tá fazendo exatamente o completo oposto do que ela foi desenhada pra fazer, ela não tem utilidade pra você. Ela não tem serventia pra você. Graças a Deus, eu ainda tô no trial do ClickUp, eu vou pedir o meu reembolso porque foi uma coisa que eu fui ali e fiz pra realmente otimizar minha produção, e no final das contas eu vi que a visualização em lista, que era coisa que eu tanto queria, não fez tanta diferença assim pra mim. Na verdade,
verdade não fez nenhuma diferença. Se eu não tivesse perdido esse tempo e tivesse focado em fazer outras coisas, eu teria adiantado mais coisas do meu trabalho e teria continuado usando ele numa boa e poderia estar com mais coisa feita, literalmente, entende? Então eu acho que assim, a gente tem muito esse problema de qual que é a próxima ferramenta que vai me tornar mais produtivo? O que vai ajudar a aumentar a minha produtividade? Como que eu vou conseguir ser mais e mais e mais produtivo ainda? E sempre nessa pira mesmo, nessa noia assim de querer ser o mais produtivo possível o tempo inteiro com ferramentas de produtividade e tudo mais, quando às vezes o básico funciona muito bem, mas muito bem mesmo, e a gente só quer assim, arrumar sarna pra se coçar mesmo, sabe? Não é uma ferramenta que vai fazer a diferença na sua vida exatamente se você não der utilidade pra ela. Se você não utiliza ela, se a sua equipe também não utiliza, se você tá implementando mais processos do que são necessários e na verdade tá atrapalhando o workflow, isso não tá sendo útil. Muito pelo contrário, tá atrapalhando. E esse é o ponto de que você tá pagando pra ser atrapalhado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero entrar também nessa pira de preciso ser mais produtivo, preciso fazer mais coisas, assim, são coisas, equipamentos que a gente compra que não tem a finalidade ou a utilidade que a gente queria destinar pra eles. Eu vou dar o melhor exemplo possível que, como vocês podem reparar aqui, o meu cenário ele tá um pouco diferente, eu tô olhando aqui no retorno, né? Ele tá um pouco diferente aqui, justamente pelo fato de que eu fiz umas trocas muito doidas aqui, eu fiz um rolo muito doido, porque o que acontecia? Eu tinha um iPad e um Mac, e o meu Mac era um pouco mais antigo, assim, ele era de fabricação 2020 ali, um M1, de configuração básica, 8 de RAM, 256 de memória, e pro trabalho que eu tava fazendo ele já não tava aguentando tanto mais. E eu tinha um iPad Pro M1 também, 11 polegadas, e esse iPad ele tinha o mesmo processador do meu computador, então eu acreditava que ele era capaz de fazer exatamente as mesmas coisas que o meu computador fazia, desde que eu tivesse os equipamentos necessários, ou seja, o teclado e a Apple Pencil. A Apple Pencil foi a primeira coisa que eu comprei, na verdade, porque eu sempre tive esse hábito, né, de estudar fazendo anotação à mão mesmo, e desde o primeiro iPad que eu tive, eu baixei os aplicativos de anotação, eu fazia todas as minhas anotações dentro do iPad, porque era muito mais prático eu ficar andando com uma coisa só que eu podia usar pra ler, que eu podia usar pra anotar, que eu podia usar pra assistir vídeo, que eu podia usar pra fazer qualquer coisa, sem ter que ficar levando um livro, um caderno, ou ter que ficar assistindo coisa na tela pequena do celular, e eu realmente gostava muito dessa dinâmica, só que eu não gostava de ter que sair de casa levando meu computador pra onde quer que eu fosse, porque ele fica docado aqui, eu acho um saco ter que ficar saindo, levando, e daí todas as vezes que eu ia sair, eu tinha que pegar, colocar todos os equipamentos. Ele, não, eu queria alguma coisa prática que pra eu fazer um trabalho rápido ali eu pudesse levar, fosse menor e que não consumisse muito espaço, eu não precisasse levar uma mochila, por exemplo, pra ficar transportando ele. Eis que chega o dia em que eu resolvo comprar o teclado pro meu iPad, porque eu falei, nossa, se ele tem o mesmo processador, o sistema é muito parecido, provavelmente se eu comprar o teclado, eu vou conseguir ter a mesma produtividade que eu tenho com o meu Mac, porque a base do sistema é a mesma, o processador é o mesmo, a memória RAM é a mesma, é tudo igual. E eu ainda vou ter uma tela touch, que eu posso usar a caneta ainda. Olha que maravilha, né? E eu fui lá e comprei o teclado. E pra surpresa de 0 pessoas, na verdade, mas pra minha surpresa e meu choque, não, eu não conseguia ter. Porque mesmo que eu quisesse usar o navegador, por exemplo, para fazer as mesmas atividades, mesmo que eu quisesse usar um navegador, por exemplo, para fazer as mesmas atividades que eu fazia no meu Mac no navegador, o sistema não deixava. Era um aparelho extremamente poderoso que, inclusive, para editar vídeo é sensacional. Ele renderizava as coisas mais rápido do que o meu Mac, porém o sistema capava ele em certas ferramentas de uma forma assim bizarra. Por exemplo, para usar o Docs, que é minha principal ferramenta de trabalho hoje, que eu uso para poder trabalhar, é o Google Docs. Eu não conseguia usar ele pelo navegador porque simplesmente a página ficava toda bugada. Eu era obrigado a usar o aplicativo do Docs pro iPad, e o aplicativo do Docs pro iPad é extremamente limitado. Extremamente limitado, mas assim, não passa nem perto da versão de navegador. Nada. E vários outros aplicativos que eu tentei adaptar e implementar também foram da mesma forma. Ou eles eram extremamente capados ou simplesmente não funcionavam. Então acabou que basicamente o meu iPad virou a minha segunda tela portátil, porque ele tinha essa função, eu consegui usar, espelhar a tela ali e usar como uma tela estendida, e o monitoramento de câmera que eu fazia dos vídeos aqui que eu gravava. Eu controlava tudo remotamente por aqui. Só que eu ter ali mais ou menos um valor considerável em equipamento para usar para essas duas funções só, sendo que um iPad mais básico faria isso da mesma forma, nossa, não tava longe de ter utilidade. E o ponto de virada pra mim foi quando foi a terceira vez que eu saí pra ir na rua resolver alguma coisa, eu tive que levar o computador, porque eu tive que fazer o trabalho com o computador, e eu levei o iPad pra usar de segunda tela, e acabou que eu não usei de segunda tela nenhuma dessas 3 vezes, eu consegui resolver tudo só com o meu computador, e quando eu fui ver, já tinha 4, 5 dias que o meu iPad tava dentro da minha bolsa e não tinha dado nem falta, não tinha nem pegado pra usar.
direito. E aí eu falei, não, isso não tá certo, o meu computador tá fraco, ele já não tá mais me atendendo da forma que eu preciso que ele me atenda, eu preciso fazer um upgrade, e eu tô com isso aqui, que é um puto equipamento, que é muito bom, porém extremamente limitado, não por causa de hardware, mas por causa de software, de sistema ele é limitado. Não tô fazendo um uso adequado disso, que nem eu poderia estar usando. Então eu tô com uma coisa que eu preciso, que não tá me atendendo, uma coisa que eu não preciso, que tá me atendendo. Eu falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou passar pra frente isso aqui, eu vou passar tudo. Pois fui lá, peguei, cacei direito, falei com um monte de gente, fiz uma negociação, e é isso que eu pego essa maravilha aqui. Isso daqui é um... Peraí, deixa eu... aqui. Eu consegui pegar esse MacBook Pro com chip M2 Pro aqui hoje, pra falar a verdade. Ele tem 16 de RAM. Ele tem a tela de 16 polegadas, ou seja, muito maior. Eu não preciso usar uma segunda tela nele, por exemplo, porque a tela dele já é grande o suficiente para eu conseguir fazer uma divisão de abas ali sem que fique muito pequeno e fique me incomodando. E assim, eu peguei 0, 0, 0. E qual que é o ponto que eu tô querendo chegar depois de te contar essa história toda? É porque justamente a gente tem que dar novamente, a gente tem que dar utilidade para as ferramentas que a gente tem. Se uma ferramenta está parada, ela não tá tendo utilidade pra gente, por que diabos a gente tá segurando aquilo? Vai esperar perder mais valor, vai esperar se desvalorizar literalmente o item, vai esperar perder a utilidade que ele tem mais ainda e vender a preço de banana? Não! Faz negócio, pega e passa pra frente, troca aquilo em alguma coisa que vai te dar um retorno real. Eu tô felicíssimo com isso aqui, porque tá me atendendo perfeitamente bem, o chip é poderoso pra cacete, não tem comparação com o outro que eu tava usando, a memória RAM é exatamente o que eu preciso, e assim, desafogou o meu trabalho que tava empatado ali em bizarramente múltiplas vezes, múltiplas, assim. A agilidade que eu tô conseguindo fazer as coisas comparado ao que eu tava fazendo antes, tá literalmente outra, completamente outra. Então, exatamente esse é o ponto que eu quero chegar com você. Às vezes você tem ferramentas que estão inúteis na sua mão que você pode pegar e transformar em coisas úteis. E ao mesmo tempo, voltando ao ClickUp lá, você tem coisas que você está investindo que você está mais se atrapalhando do que se ajudando e você poderia investir melhor em outras coisas. Por exemplo, em vez de você pagar uma assinatura mensal de um ClickUp da vida, por que você não vai e faz um domínio de um site seu? E faz um site básico ali no WordPress Elemento. Você vai pagar, é menos de uma assinatura para você comprar o domínio do seu site, e ali dependendo se você realmente tiver paciência e pegar para fazer, até mesmo usar um template, um layout pronto, você consegue pegar o Elementor ali e fazer o seu site que vai te dar muito mais retorno do que um ClickUp da vida. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é só um exemplo para você entender que às vezes você pode investir o recurso, mesmo que seja pouco, em coisas que vão te trazer mais retorno. Ou então uma coisa melhor ainda. Lucas, eu sou social media aqui, eu comecei a atender, gravar uns vídeos aqui para os meus clientes, eu não sei o que eu faço. Pega esse dinheiro que você ia gastar numa assinatura do ClickUp, por exemplo, e assina um Canva. Assina um CapCut Pro. A questão aqui não é ter um discurso anti-ferramentas, entendeu? Não é ter um discurso anti-assinaturas de programas. A questão é justamente, assine os programas certos. Assine as ferramentas certas, que realmente vão te trazer mais produtividade, que realmente vão te trazer mais resultado e vão impulsionar o seu trabalho. E na relação a equipamentos, se você tem alguma coisa que você não está usando, que você pode trocar, ou vender, ou fazer qualquer tipo de rolo que vai te trazer uma ferramenta que realmente vai fazer a diferença pra você, vai! Mas vai mesmo, vai sem pensar duas vezes. Eu não tenho como descrever pra você o quanto que eu tô feliz com isso daqui e tá me atendendo muito melhor, porque no começo eu ainda fiquei bem relutante, falei, nossa, eu não queria me desfazer do meu iPad, né? Eu tinha um carinho, assim, por ele, eu gosto muito, eu sempre gostei muito de ter um iPad, mas eu falei, cara, é uma coisa que eu não tô usando agora, comparado a uma coisa que eu tô precisando muito agora, e futuramente, se eu quiser, eu posso comprar outro iPad depois, no futuro, conforme as coisas forem andando. Então eu encarei exatamente como um sacrifício para fazer um investimento de trabalho para ter um retorno depois, e se eu quiser depois, comprar aquilo que eu tô abrindo mão agora de novo. É fazer investimento inteligente em ferramentas. O ponto desse vídeo inteiro é esse. Faça o investimento de forma inteligente nas ferramentas que você usa. Seja tanto software, seja tanto hardware, seja o que for. Use coisas que realmente vão te ajudar, que realmente vão te tornar mais produtivo, que realmente vão fazer diferença no seu workflow e na sua jornada de trabalho. Porque se você ficar só gastando tempo e recurso com coisa que não vai te ajudar, não vai adiantar de nada. Você vai ficar rodando em ciclo, quando você vai ver, só queimou dinheiro de verdade, entendeu? Eu espero que essa reflexão tenha te ajudado de alguma forma a pensar, às vezes, se é alguma coisa que você tem reparado, ou alguma ferramenta que você tá assinando que não tá sendo tão útil assim, e espero que você faça essa reflexão aí e que isso te ajude de verdade, tá? Como sempre, eu quero pedir aqui pra você deixar os seus comentários aqui embaixo me falando a sua opinião sobre o que você achou de tudo isso que eu te falei. Não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!